Contexto Geral entrevista o vereador e presidente do Partido da República em Fortaleza, Capitão Wagner Souza. Sou o vereador Capitão Wagner, vereador pelo município de Fortaleza, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Assumimos a presidência municipal do Partido da República este ano e estamos aí há 4 meses, um pouco mais de 4 meses, na Câmara Municipal, exercendo um mandato de vereador, apresentando alguns projetos, debatendo assuntos interessantes para o município de Fortaleza, fazendo requerimentos, fiscalizando o município de Fortaleza, o papel do prefeito e realizando, logicamente, a atividade de legislar para melhorar a situação das leis que vigoram no nosso município. Tivemos a experiência de passarmos 4 meses na Assembleia Legislativa, exercendo o mandato de deputado estadual, e ao chegar na Câmara Municipal, nós imaginávamos que o trabalho do vereador seria diferente, que a situação de oposição e situação, base do governo, teria uma diferença em relação à Assembleia, mas acho que em virtude do prefeito ser do mesmo partido do governador, uma metodologia de trabalho muito parecida, a gente vê que não há muita diferença da maneira como a Câmara está sendo administrada e da maneira como a Assembleia Legislativa é administrada. Na Câmara a gente tem uma oposição um pouco maior, são 7 vereadores que fazem parte da bancada de oposição, na Assembleia essa bancada já é menor, mas há uma dificuldade muito grande quanto à aprovação de projetos que são da bancada da oposição, mesmo quando esses projetos são projetos que beneficiam o cidadão de Fortaleza. Então a gente encontra essa decepção nas duas casas, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia. Isso realmente prejudica o município de Fortaleza. Nós temos trabalhado bastante para tentar acabar com isso, ou pelo menos reduzir os efeitos prejudiciais para a população. Fortaleza tem uma série de problemas relacionados à educação, à saúde e à segurança pública, mas eu acho que o problema que aflige a população como um todo, desde o mais carente até o mais abastado, é a segurança pública. A gente vê que a saúde realmente não funciona, mas quem tem uma condição financeira tem lá uma saúde através de um plano de saúde ou até de um hospital particular. Quem não tem condição tem essa dificuldade na saúde e é prejudicado. Na educação é a mesma coisa. Quem tem condição financeira tem lá um colégio bom para o seu filho, mas o pobre tem a dificuldade em relação à educação. Já a segurança pública é um problema que atinge o rico, atinge o pobre, está em todos os locais, não só em Fortaleza, em todo o estado de Ceará, e eu acredito que é o problema que a população tem clamado mais para a solução, é a questão da segurança pública. Na Câmara Municipal a gente tem uma dificuldade muito grande, como eu já falei, de encaminhar os projetos da oposição, e quando vem alguma coisa da prefeitura, alguma mensagem do prefeito, essa mensagem chega com caráter de urgência, muitas vezes entra na pauta na frente de vários requerimentos, de vários projetos dos próprios vereadores da casa. Eu acho que é um desrespeito muito grande com o parlamentar. Eu, por exemplo, tenho um requerimento que está com 2 meses que eu fiz esse requerimento e nem sequer na pauta ele entrou, um requerimento importante para o município de Fortaleza, porque solicitava à prefeitura os documentos comprobatórios de que os cargos comissionados do município são ocupados por pessoas que têm a ficha limpa. E esse requerimento nem sequer entrou na pauta, foi preciso denunciar no Ministério Público, a gente já fez essa denúncia, está sendo apurado o fato, e realmente há uma dificuldade muito grande nesse sentido, há um desrespeito muito grande ao que determina a Constituição Federal, a Constituição Estadual e também a Lei Orgânica do município, que diz que os poderes devem ser independentes, mas o que a gente vê nos parlamentos, e a Câmara não é diferente, é uma dependência muito grande do Executivo. Mas em Fortaleza a gente tem uma diferença, a base de vereadores estava acostumada com metodologia de trabalho da gestão anterior, que está bem modificada em relação ao atual prefeito. Ele está tendo inclusive dificuldade para manter essa base. Muitos vereadores já falam em sair da base do governo, eu acho que isso pode ser muito bom para o município de Fortaleza. Aumentar a oposição, aumentaria consequentemente a fiscalização da prefeitura. Os cargos comissionados, principalmente os de secretários, secretários executivos, secretários adjuntos, eles são ocupados em virtude de comissão. O prefeito é quem determina, é quem indica essas pessoas. E são as pessoas justamente que, pela confiança que é depositada neles, que são responsáveis pela compra de equipamentos, pela manutenção da secretaria, pelos gastos que o município deve realizar para a manutenção daquela secretaria. Então a questão financeira fica toda na responsabilidade dessas pessoas que, se tiverem má índole, se tiverem a ficha suja, com certeza vão desviar
o dinheiro do erário público, acho que vai gerar um prejuízo muito grande. Temos vários exemplos aí na nossa história de pessoas que foram designadas para exercer funções importantes, não só no município, no Estado, na União, e desviaram verbas públicas. Então é extremamente importante a lei da ficha limpa, uma lei que foi comemorada pela população brasileira, mas infelizmente não está sendo respeitada nem no município de Fortaleza, nem no governo do Estado, porque existem pessoas também com ficha suja que estão em cargos comissionados determinados pelo governador do Estado. As autoridades estaduais e municipais estão muito preocupadas com os eventos pontuais, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Não há um planejamento para se efetivar uma política de combate a esse crime organizado que se implantou dentro das torcidas uniformizadas de futebol. Então a gente vê que a Câmara Municipal, por exemplo, esses dias se pronunciou a favor de jogo do Clássico Rei com torcida única. O presidente da Câmara, o presidente da Comissão da Copa convocaram o secretário de Segurança Estadual, convocaram o comandante da Polícia Militar, convocaram várias autoridades para uma reunião e, para nossa tristeza, nenhuma dessas autoridades estiveram presentes nessa reunião, nem sequer foi considerada a representatividade desses parlamentares perante a sociedade e nem sequer uma explicação foi dada do motivo pelo qual o jogo foi realizado com 2 torcidas. E foi um fracasso, foi um fiasco. A torcida que compareceu foram colocados 19.400 ingressos à venda, só foram vendidos 6.500 ingressos mais ou menos. Então, o cidadão se sente refugiado diante de tanta violência, especialmente em dias de jogos de futebol. A gente imagina uma Copa do Mundo com os hooligans aqui em Fortaleza ou com qualquer outro torcedor que seja mais fanático e possa gerar um problema grave. A gente sabe que nessas partidas internacionais a gente tem a possibilidade, inclusive, de atentado terrorista, como aconteceu na corrida lá em Boston, e a gente vê que o nosso sistema de segurança não está preparado para esses grandes eventos. A gente tem um show internacional realizado aqui na nossa capital, em que 1.000 policiais foram destinados para esse evento. Só que o restante da população ficou toda desabrigada e desassistida de policiamento. Então se tira o policial lá do São Miguel, se tira o policial lá do Vila Velha, do Bom Jardim, para este evento, e a população fica à mercê da criminalidade. Inclusive, esses dias a gente teve lá no Vila Velha um cidadão que teve a cabeça decepada por criminosos, e a gente vê que realmente a realidade de Fortaleza é muito preocupante nesse sentido. Foi anunciado pela imprensa o investimento do governo do Estado em torno de 68 milhões de reais na segurança pública, investimento esse que já estava previsto, inclusive no orçamento. O governador não remanejou, não deslocou nenhum valor de uma outra pasta ou foi acrescentado um valor no orçamento que já era previsto. Se mostra para a população que há uma preocupação, mas que na verdade não há, porque esse dinheiro vai ser utilizado para quê? Para aquisição de viaturas que vão substituir as que já estão deficitárias, para comprar uniforme para os policiais. A matéria, por exemplo, dizia que eram 17 milhões só para a compra de uniforme para os policiais, que é nada mais do que a manutenção do sistema. Tem que se manter com o uniforme, tem que se manter as viaturas funcionando, e a aquisição de 150 motocicletas para o RAI. Então, como se vê, há um investimento muito grande em material, um investimento muito pequeno em pessoal. Esse mesmo pacote anunciava um concurso para 500 policiais, melhor dizendo, 200 policiais e 300 bombeiros. O efetivo do bombeiro é muito reduzido, o da PM também está precisando, mas você vê que é bem aquém da nossa necessidade. Se você analisar que anualmente cerca de 900 policiais militares se aposentam, e você vai fazer um concurso para 200, você ainda vai ficar com um déficit de 700. Então, está muito aquém da nossa realidade, da nossa necessidade. Eu sempre cito um dado que é extremamente importante. Há 20 anos atrás, nós tínhamos na Polícia Civil 4.000 policiais civis. Hoje nós temos 2.000. E o governador anunciou que vai chamar para o curso de formação 613 inspetores, mas para deixar no cadastro de reserva. Então a gente vê que não há realmente a preocupação de aumentar os efetivos, de investir no social, de melhorar realmente as condições de trabalho dos profissionais de segurança e de aumentar a investigação. O principal fator para se combater a criminalidade em relação à segurança pública propriamente dita é a investigação policial, que a população acha que fica a cargo da PM, mas é responsabilidade da Polícia Civil. O programa Ronda do Quarteirão começou com um objetivo muito bom, realmente era um projeto que tinha a intenção de aproximar a comunidade da Polícia Militar e no início surtiu esse efeito positivo.
mas a partir das mudanças que houveram, com as mudanças de comandantes, o primeiro comandante era mais comunitário, determinava realmente o que previa o projeto, o outro já foi mais operacional, passou a colocar os policiais do Ronda para o serviço mais operacional, para o confronto, e à medida que eles foram para o confronto, eles perderam a quantidade de ter vantagem contra o bandido, porque só são hoje 2 policiais militares por viatura. Existem vídeos na internet em que os policiais do Ronda foram chamados para uma ocorrência no Carlito Pamplona. Lá foram desarmados por vários bandidos, tomaram as armas dos policiais, chutaram os policiais, a população do lado filmando, gritando e até comemorando aquele fato. Eu tenho um desgosto muito grande de dizer que isso ocorreu. Em outro evento, no assalto ali na Sargento Hermínio, 2 policiais do Ronda trocando tiro com 4 bandidos. Então a gente vê que realmente a quantidade de policiais na viatura do Ronda do Quarteirão não permite que eles realizem a atividade como determina o nosso próprio ordenamento, que diz que para serviço de polícia em viatura, rádio patrulha, temos que ter no mínimo 3 policiais. Hoje a gente só tem 2, havendo essa deficiência muito grande. E a população cita muito como exemplo de polícia eficiente o raio. Por que o raio é tão eficiente? Os policiais do raio, há 2 anos atrás, eram do Ronda, foram transferidos do Ronda do Quarteirão para o raio. E por que melhorou tanto? Porque lá são 4 policiais por cada equipe. Os policiais são muito bem armados, muito bem equipados e têm treinamento constante. É importante frisar que o policial do Ronda do Quarteirão, depois que saiu da academia, não teve mais treinamento operacional. E do raio constantemente tem esses treinamentos, além de receber R$ 1.200 a mais do que o policial do Ronda do Quarteirão. Então, uma série de vantagens, e aqui eu não estou criticando o policial do raio por receber a mais. Eu estou criticando o governo que paga mais para um e menos para outro, desmotivando completamente uma categoria. Então, uma série de fatores que contribuem para a decadência muito grande do projeto, do programa Ronda do Quarteirão. Por que os policiais do Ronda não são treinados constantemente? Assim como no raio tira-se um dia da semana para o treinamento, dava para fazer a mesma coisa com o Ronda. Até porque existem várias viaturas do Ronda do Quarteirão que estão com problemas mecânicos em manutenção, e os policiais que eram para estar nessas viaturas são colocados em esquinas, em praças, que dá uma falsa sensação de tranquilidade na medida que o policial está ali trabalhando sem um rádio de comunicação, sem uma viatura, sem uma motocicleta para até perseguir um bandido. Então, é uma falsa sensação de tranquilidade, porque quando eu coloco o policial ostensivamente ali a pé, ele está apenas inibido a ação naquele local. Então, o bandido deixa de agir naquela praça, mas vai procurar uma outra praça que não tem policiamento. Então, a falta de treinamento por parte do Ronda do Quarteirão é culpa do governo, que tem essa política de exigir que os policiais do Ronda trabalhem em 2 por viatura e não permitem que eles tenham esse treinamento periódico. A gente vê a questão do aumento da criminalidade com uma série de fatores que contribuem para esse aumento da criminalidade. A gente, ao entrar nas cadeiras da academia, como militar, a gente aprende que a tropa é espelho do comandante. Então, quando o comandante é um comandante exemplar, que cumpre realmente o dever ao subordinado, mas faz essa cobrança de maneira legal, sem abusar da autoridade, o subordinado ele segue o seu comandante. E hoje, infelizmente, um dos fatores que tem contribuído para que haja essa desmotivação da categoria, consequente aumento da criminalidade, é o desrespeito que se tem com os policiais militares, né? Por diversas vezes, o comentarista esportivo, que por acaso é irmão do governador do estado, tem da mídia dizer que na polícia militar a tropa é composta por bandidos fardados. Isso desmotiva muito o cidadão a vestir sua farda e a defender a sociedade quando o irmão do governador vai para a imprensa dizer uma coisa como essa. Outro fator é a inexperiência do nosso secretário de Segurança, que nunca exerceu um cargo de gestão na segurança pública. Ele sempre acompanhou o governador como segurança do governador, isso desde a época em que o governador era presidente da Assembleia, que o coronel Bezerra era seu segurança particular e nunca exerceu uma função de comandar sequer um quartel, uma área específica aqui em Fortaleza, ele nunca comandou e não tem a menor experiência para comandar. Um outro fator, como a gente sabe, é a questão das drogas. As drogas têm se alastrado e o combate à droga tem que se lembrar que é responsabilidade também da polícia. Eu não posso, como comandante, como secretário de Segurança, dizer que a culpa do aumento dos homicídios é das drogas, porque eu também tenho a obrigação de combater o tráfico de drogas e o uso de drogas que acontece livremente em Fortaleza. Então, uma série de fatores policiais e também fatores sociais, logicamente. Falta de emprego, a dificuldade, a questão da impunidade.
Aqui a gente acredita a próprio legislativo, a falta de leis mais rigorosas. Se debate muito hoje a questão da redução da maioridade penal. A população tem cobrado essa redução. Eu acho que ela vai ser uma consequência, vai acabar acontecendo essa redução. Lembrando que isso é responsabilidade do Congresso Nacional, mas eu acho que a redução por si só não vai resolver o problema. Eu acho que é uma das maneiras de se combater a impunidade. Eu acho que eu inclusive, sou a favor da redução da maioridade penal. Porém, a gente tem que trabalhar outras políticas além da redução da maioridade penal, porque senão a gente vai resolver um ponto e deixar o restante para ser resolvido e não vai ter um efeito positivo. Hoje, ser agente de segurança pública no estado de Ceará, especificamente policial militar, é extremamente complicado pela cobrança que se tem da população com toda razão e pela cobrança que é feita pelo governo, mas quando o governo cobra, o governo não dá condições de trabalho a esse profissional. A gente tem o orgulho de dizer que onde a gente chega, o policial pede para trabalhar. O policial pede para se colocar mais um homem na viatura para que realmente aumente-se a abordagem, faça-se uma abordagem com mais segurança. Você imagina o que é você policial militar dentro de uma viatura caracterizada, com intermitente acionado, subir um morro de uma comunidade carente, de uma comunidade onde há uma grande criminalidade, onde todos os bandidos estão vendo o policial militar chegar na comunidade e o policial militar não sabe quem são os bandidos. Então é uma dificuldade muito grande de se trabalhar ostensivamente hoje em Fortaleza. E o policial militar hoje ele tem uma pressão muito grande por parte do Estado no sentido de cumprir as ordens sem questionar essas ordens. Mesmo sendo ordens ilegais, devem ser cumpridas pelo policial militar, porque senão ele vai ter uma consequência lá na frente, ele pode ser transferido para o interior do Estado, ele pode responder a um processo administrativo e ser expulso da corporação, como o governo está pedindo, a demissão de mais de 20 policiais militares que participaram de uma reunião para debater um acordo que tinha sido firmado com o governo do Estado. Então, há uma repressão muito grande por parte do secretário de Segurança em relação a esses policiais, mas a gente não vê um planejamento de reprimir os bandidos. Há uma repressão contra o policial, mas o bandido está aí trabalhando facilmente, sem uma repressão por parte do Estado. A questão da segurança municipal, ela hoje é muito debatida diariamente na Câmara Municipal. A gente trata dessa questão da segurança, que deixou de ser um tema de interesse somente da Assembleia Legislativa e passou a ser de interesse também do município. O porquê disso é porque a gente tem visto exemplos positivos. A gente pode citar aqui o município de Diadema, que era considerado há 10 anos atrás o município mais violento do Brasil e hoje tem índices aceitáveis de violência. Só fazendo um comparativo, há 10 anos atrás, Diadema tinha 111 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje tem apenas 9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então foi feito um trabalho muito intenso de criação de uma Secretaria de Segurança Municipal, de contratação de 200 guardas municipais, considerando o tamanho de Diadema, foi um número muito considerável, aumentando o vídeo monitoramento, criando esse vídeo monitoramento na cidade, melhorando a questão da iluminação pública, fechando os bares que não têm alvará para funcionamento, os que têm alvará, foi determinado um horário estipulado em torno de 23 horas, então foi uma série de ações que foi realizada em Diadema que surtiu um efeito muito positivo. Eu acho que a Guarda Municipal de Fortaleza é essencial para que nós tenhamos também esse combate por parte do município. Lógico que não é só isso, mas a nossa Guarda Municipal hoje, ela trabalha desarmada. Hoje eu estava na Câmara Municipal vendo um vídeo que o vereador apresentou, cerca de 300 torcedores de uma torcida organizada iam invadir o terminal do Tom Bezerra, tinha 5 guardas municipais desarmados para evitar que esses 300 torcedores invadissem lá o terminal. E aí foram apedrejados, alguns se machucaram, a gente vê que realmente não há preocupação. E chegou inclusive a informação da nossa assessoria que a Etufó está planejando entrar com a licitação para contratar uma empresa de segurança privada para fazer a segurança dos terminais de ônibus de Fortaleza. E a gente vê com muita preocupação, porque a gente vê que a Guarda Municipal está perdendo as suas funções. Já deixou de fazer a segurança do prefeito, agora pode deixar de fazer a segurança nos terminais. Então é melhor extinguir a Guarda Municipal e mandar todo mundo remanejar o efetivo para a MC e deixar tudo por conta da PM, porque realmente não há preocupação do município no sentido de armar a Guarda Municipal, de aumentar os efetivos e dar responsabilidade para esses guardas municipais. E quando fala armar, logicamente que tem que se treinar, qualificar o profissional para só depois colocar a arma na sua cintura para lhe permitir primeiro se proteger e depois proteger o cidadão.
Na época em que tramitava na casa o projeto para o convênio para os policiais militares fazerem a segurança do prefeito, nós questionamos porque esse projeto nem sequer passou pela Comissão de Segurança Pública. Houve um debate muito intenso na Câmara e, num certo momento, nós pedimos questão de ordem, que é um termo que se utiliza quando não está sendo respeitado o regimento interno da casa, e pedimos para parar a sessão para que realmente fosse cumprido o regimento e esse projeto passasse para a discussão na Comissão de Segurança Pública. O presidente, à época, o vereador Zé do Carmo, atendeu ao nosso questão de ordem, só que queriam, os integrantes da mesa diretora, obrigar a comissão a analisar o projeto em meia hora. Projeto de extrema importância para a cidade de Fortaleza, que tinha que haver um debate, uma discussão, queriam que a comissão desse um parecer em meia hora e isso realmente era inviável. Em virtude de nós não aceitarmos essa condição, o projeto não passou pela Comissão de Segurança Pública, desrespeitando o regimento, foi aprovado em plenário, foi aprovado nas comissões, sem que passasse pela Comissão de Mérito, que é a Comissão de Segurança Pública. Por esse motivo, nós entramos com um mandado de segurança na Justiça, esperamos que a Justiça realmente ela venha intervir para que o vereador venha cumprir a lei. É um absurdo falar isso, mas a Câmara de Vereadores não está respeitando a lei municipal e por isso foi necessário entrar com esse mandado de segurança. O que a gente vê em relação à segurança do prefeito feita por policiais militares é um contrassenso muito grande, porque na campanha o candidato Roberto Cláudio estava nas ruas, abraçando as pessoas, tendo contato físico sem a menor preocupação, e hoje o prefeito prefere estar cercado de policiais militares, evitando o contato com o cidadão. Outro fator que tem que ser levado em consideração é que existe uma guarda municipal em Fortaleza, que já fazia a segurança dos prefeitos desde muito tempo, desde que ela passou a existir. E essa guarda municipal não está sendo utilizada com o objetivo que é determinado, inclusive, na lei municipal, para que a guarda municipal faça essa segurança. Então, um desprestígio muito grande para a guarda municipal e um desprestígio muito grande para a população ao tirar 12 policiais militares das ruas para fazer a segurança pessoal do prefeito, abrindo precedente, inclusive, para os demais 183 prefeitos do Ceará, para que eles possam pedir policiais militares para sua segurança e tirar mais de 2.000 policiais das ruas. Então, a gente se preocupa com essa questão. O desfecho realmente não nos deixou satisfeito. Houve um debate muito intenso na Câmara. Muitos vereadores, inclusive da base do governo, eram contra essa proposta, mas por imposição partidária, por ser da base, acabaram votando a favor. Nós temos 44 policiais militares, 21 bombeiros respondendo a processo administrativo, como já citei, em virtude de uma reunião que ocorreu no dia 3 de janeiro para debater com a categoria as pautas pendentes com o governo do Estado. Nesse momento que eles foram tirados das ruas para responder a esses processos administrativos, passaram uma série de constrangimentos, vários deles estão hoje de licença de tratamento de saúde. Eu posso citar o caso de um cidadão específico, não tem autorização dele, mas acredito que não tem problema, um soldado chamado Rafael Lima. Esse soldado foi das Forças Armadas, ele trabalhou pelas Forças Armadas numa missão de paz no Haiti, e lá ele tem várias medalhas de condecoração por bons serviços prestados à nação brasileira. É um cidadão que apresenta essas medalhas com muito orgulho em todo momento que ele se apresenta. E recentemente foi pedido pela Controladoria Geral dos órgãos de segurança pública a demissão desse cidadão da Polícia Militar, simplesmente porque ele foi para essa reunião para conversar com os presidentes de associação. Em nenhum momento esse cidadão falou em paralisação, em nenhum momento esse cidadão questionou o Estado, ele foi lá para escutar os presidentes de associação, e muitos policiais militares hoje estão sofrendo com questão de transferências, como eu já falei. Hoje não se quer saber se o policial militar está com a esposa grávida, se ele está com o pai que está sofrendo de câncer, se ele sequer questiona as ações do Estado, ele é transferido para o interior do Estado e de preferência para um município bem longe, certo? Para que ele possa realmente se sentir constrangido e não possa mais questionar o Estado. Então, a gente teve uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a gente convidou do Edmilson para visitarmos esses policiais no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, e lá a gente ficou surpreso com a situação em que eles estavam, embaixo de árvores, pegando chuva, numa situação totalmente constrangedora, e tirando esses policiais das ruas que poderiam lá estar prestando serviço para a população. Então a gente vê
que a única preocupação do secretário de Segurança realmente é que não haja oposição no sentido político da coisa em relação ao seu trabalho. Então ele tem que tratar isso muito tecnicamente. A Secretaria de Segurança não pode ser ocupada por pessoas que tenham pretensão política. Eu acho que tem que ser realmente um técnico para que esse técnico possa gerir melhor a nossa secretaria. Nós, em 3 de janeiro de 2012, tivemos a felicidade de assinar um documento com os secretários do Estado, estabelecendo 8 metas, 8 pautas, 8 pontos de uma pauta, melhor dizendo, para que houvesse atendimento por parte do governo do Estado. Houve realmente anistia administrativa, isso foi cumprido pelo governo do Estado. O militar, policial e bombeiro passou a receber auxílio alimentação, que era pago somente aos civis, não era pago por militar, passou a receber também. E foi incorporada uma gratificação. Ele já recebia essa gratificação, só que ela foi incorporada ao salário. Só que eram 8 itens. Desses 8, alguns muito importantes deixaram de ser atendidos. Por exemplo, a questão da carga horária. Hoje o policial militar no interior do estado trabalha 96 horas semanais. Nenhum cidadão, nenhum trabalhador tem uma carga horária como essa. Isso é trabalho escravo. E o comandante-geral tem condições de resolver isso, mas não resolve esse problema. Prometeu que até dezembro de 2012 ele cumpria esse ponto e não atendeu. Esse ponto de reduzir pelo menos para 42 horas semanais. Nós temos hoje ainda o policial militar esperando 20 anos para ter sua primeira promoção. E algumas pessoas se assustam quando a gente diz a diferença salarial. A repercussão financeira da promoção de soldado a cabo é de cerca de R$70. Então não dá para o Estado alegar que não tem condições de pagar diante de recordes de arrecadação, de aumento de impostos que são cobrados. Então hoje o policial continua esperando 20 anos para ter sua promoção e isso não foi resolvido. Nós temos um código de ética que era para ter sido encaminhado para a Assembleia para substituir o Código Disciplinar. Também não foi debatido, mas não foi encaminhado para a Assembleia. Temos a questão da hora extra. O policial, como eu falei, trabalha 96 horas semanais, não recebe R$1 a mais. E o reajuste 2013-2014, que não foi cumprido, nem sequer foi debatido com o governo do Estado. Então, a gente tem 5 pontos pendentes. A gente sabe e tem a consciência que o governo do Estado não pode atender tudo de uma vez só, mas tem algumas questões que são emergentes, necessitam realmente do atendimento. E o governo do Estado, depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ele não atendeu ainda esses pontos. A anistia que está sendo discutida no Congresso Nacional está no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça, é um projeto de lei do líder do governo, o senador Pimentel, tem como relator o senador Inácio Arruda, tem o apoio do senador Eunício Oliveira, então a bancada cearense está toda a favor da anistia e eu acredito que até o dia 15 de maio deve estar sendo votado na CCJ, de lá vai para a Câmara, onde vai haver uma discussão também na CCJ. A gente espera que lá mesmo na CCJ seja aprovado para que vá para a sanção da Presidente da República. A gente acredita que a Presidente vai sancionar, até porque ela mesma ela já foi anistiada em virtude de movimentos que ela participou no passado, então não há motivos para que ela não venha anistiar esses policiais militares. E lembrando a população que a anistia é somente para os crimes militares. Se algum militar se excedeu, praticou um crime além do crime militar, ele vai responder por esse crime. Se houve uma agressão física a uma pessoa, se houve um porte ilegal de armas, se houve qualquer outro crime praticado pelo militar, ele vai responder normalmente por esses crimes. Ele vai ser anistiado de quê? Da participação no movimento paredista. É somente disso que se trata a anistia. Nós entramos com um projeto na Câmara Municipal para a criação do núcleo social dentro da Secretaria de Segurança, no sentido que haja realmente uma preocupação com o social que reflita na segurança pública. Como nós citamos aqui o município de Diadema, lá houveram várias ações de implantação de políticas sociais, de ocupação de praças públicas. As praças hoje, infelizmente, elas estão desertas porque o cidadão não tem coragem de ir para uma praça, porque não tem um guarda municipal, não tem um policial militar para prestar o serviço de segurança pública. E realmente eu acho que esse trabalho social dentro da Secretaria de Segurança Pública, melhor dizendo, dentro da Secretaria de Segurança Cidadã, vai refletir muito positivamente na segurança pública. Infelizmente, se pensa nas coisas de maneira imediata e acaba não utilizando esse tipo de política, e por isso que a gente tem essa preocupação. Espero que seja aprovado a criação desses núcleos, que podem ser, melhor dizendo, ficar a critério do prefeito, podem ser implementados em cada regional, né? A regional já divide a cidade em várias partes, então para melhor aplicação
podem ser utilizadas as regionais, porque cada regional tem um distrito de saúde, tem um distrito de educação, poderia ter também o núcleo de inclusão social, justamente para facilitar o trabalho da segurança pública. A gente tem uma lei da transparência, assim como a lei da ficha limpa, foram leis comemoradíssimas aí pela população, pelas pessoas que brigaram, pelos movimentos sociais. Infelizmente, mais uma vez, a gente tem leis que só são aplicadas quando é interesse do sistema. Hoje a gente tem um sistema altamente imperialista, ditador, que utiliza a lei da transparência, a lei da ficha limpa, quando lhe é conveniente. Se a lei vier a prejudicar os seus interesses, o sistema não utiliza essa lei. Então a gente solicitou realmente a Etufor o envio do contrato que foi estabelecido da Prefeitura com o Sindônios para que nós pudéssemos fiscalizar esse contrato. Haja visto que foi questionado pela Prefeitura o contrato que foi assinado com as vans e dos mesmos moldes que foi assinado com o Sindônios. Então nos causou uma estranheza muito grande se recomendar o cancelamento do contrato com as vans e não se recomendar o cancelamento com o Sindônios, porque essa perseguição em relação às vans. Se havia irregularidade nos dois, que se suspendessem os dois, ou que se revogassem os dois contratos. Se não houver irregularidade, que os dois permaneçam. Então, o objetivo, ao solicitar esse documento, era fiscalizar realmente a Prefeitura para ver a execução e o cumprimento das leis. A mobilidade urbana, a gente tem uma série de dificuldades. E entre essas dificuldades tem a questão da malha viária, que tem uma manutenção muito arcaica. Na verdade, a gente tem operações anuais de tapa-buraco. Todo ano a gente tem uma operação tapa-buraco. A gente espera que uma via apareça um buraco para que ele seja tapado. E quando existem muitos buracos, passa ali uma lama asfáltica por cima e acham que o problema está resolvido. Muitas pessoas até brincam, dizem que o asfalto aqui em Fortaleza é sorrisal, não pode ver água, que ele desmancha completamente, mas é a pura verdade. Certo? Então há uma falta de planejamento muito grande em relação à nossa malha viária. A manutenção ela é muito precária, infelizmente, não há um planejamento no sentido de se ter realmente a construção, né, a reforma dessas vias de maneira a ter uma durabilidade maior. Então a gente vê esse problema muito grande, principalmente na periferia. A gente um outro problema que agrava é a manutenção, melhor dizendo, o saneamento que é feito pela CAGES. A CAGES tem prejudicado muito o cidadão de Fortaleza quando ela faz o seu saneamento que é necessário. Realmente se faz ali a estrutura do saneamento, quebra-se o asfalto, que eu não sei porque que não fizeram antes de quebrar o asfalto, mas tudo bem. Quebra-se o asfalto, deixa ali o buraco na avenida por 30 dias, 60 dias, e se a população não cobrar, se não questionar, não há o conserto. A gente já cansou de levar para a imprensa essas denúncias, só depois que a gente leva para a imprensa, ou que o cidadão, o líder comunitário, leva para a imprensa, é que a CAGES vai tomar uma providência. Então, um desrespeito muito grande com o cidadão que tem essa dificuldade, além da questão das vias hoje estarem altamente congestionadas, ainda tem que enfrentar esses buracos, causando prejuízo nos seus veículos e, consequentemente, um prejuízo muito grande na mobilidade urbana. O que a gente vê em relação às obras de mobilidade urbana, especialmente para a Copa do Mundo, Copa das Confederações, está batendo a nossa porta, a gente sabe que não vai dar tempo de resolver muita coisa, é que há uma necessidade muito grande de se ter um planejamento para alargamento de vias, construção de viadutos, de túneis e algumas outras alternativas para se melhorar a mobilidade urbana. Mas aí é muito básico falar somente na questão da via. Eu acho que tem que se falar bastante também na questão da melhoria do transporte público. Quando nós tivermos um transporte público de qualidade, consequentemente o número de veículos nas ruas vai diminuir. Se o cidadão tem lá um metrô com ar-condicionado, que ele vai ter um assento garantido para fazer a sua viagem, ele vai preferir deixar seu veículo em casa, até porque ele não vai precisar pagar estacionamento, não corre o risco de se envolver em acidentes e assim sucessivamente. Então, eu acho que o debate da mobilidade urbana parte de um transporte público de qualidade. Mas quando o cidadão vai para um terminal de ônibus, onde não existe a menor segurança, onde os terminais são invadidos por falta de segurança de um guarda municipal, ou quando tem um guarda municipal ele não consegue conter o vandalismo e a criminalidade, ele deixa de utilizar o terminal de ônibus, deixa de utilizar o transporte coletivo e vai acabar adquirindo um carro, e a frota aqui na nossa capital tem aumentado muito, e por mais que se construam novas vias, a gente vai ter uma dificuldade muito grande porque o crescimento da frota é maior a cada ano.
Então tem que se trabalhar políticas públicas de melhoria do transporte público, seja dos ônibus, seja do metrô, do VLT, seja o que for, transporte público de qualidade, mostrando para o cidadão que ele vai ter a garantia de chegar no horário, no seu trabalho, e não vai ser prejudicado. A gente, desde o início do mandato, desde janeiro, nós temos visitado postos de saúde, escolas, os prédios públicos, as praças, porque é uma obrigação realmente do vereador estar fiscalizando o trabalho do executivo. Nessas visitas que nós temos feito aos postos de saúde e aos hospitais, há uma preocupação muito grande por parte do próprio profissional de saúde em relação à falta de medicamentos e equipamentos. Nós já visitamos postos de saúde onde o dentista estava lá, 4, 5 dentistas no posto de saúde, mas o mês todo sem fazer um procedimento por falta de material para trabalhar. E a gente, em virtude da procura de alguns profissionais, que nos trouxeram a ideia de fazer um projeto de indicação e um outro projeto, que é um projeto de lei. Por que um projeto de indicação e um projeto de lei? Projeto de indicação porque há uma repercussão financeira e só quem pode fazer é a prefeitura. Então a gente indica para a prefeitura. E um outro projeto de lei com o mesmo teor, de colocação de aparelho desfibrilador em posto de saúde e em hospital, esse projeto de indicação, e o outro um projeto de lei para shopping center, estádio de futebol, locais com grandes aglomerações também ter obrigatoriamente esse equipamento, que é um equipamento que pode salvar a vida de pessoas que têm um problema de parada cardíaca ou qualquer coisa parecida. Então, em virtude da participação da população no nosso mandato, houve essa sugestão e por isso a gente deu entrada no projeto. A gente teve a procura também de uma associação de estudantes africanos que nos procuraram no gabinete para debater a questão da dificuldade que tem de estudar, ver a parte teórica, mas não ter como praticar o que aprendem nas faculdades, o que aprendem nas escolas que estudam aqui em Fortaleza. Então, em virtude dessa preocupação e dessa procura, dessa demanda que surgiu, nós demos entrada também nesse projeto, né? Inclusive foi aprovado na Câmara Municipal um projeto de convênio do município com a Associação de Estudantes Africanos para permitir que esses estudantes possam estagiar nos órgãos públicos municipais. Aí você pode estar se questionando que vantagem isso pode trazer para o município. A vantagem é que você vai ter mais profissionais lá nos órgãos públicos, nas escolas, nos postos de saúde e nos demais locais onde trabalham os servidores públicos. Isso a um baixo custo, porque o estagiário ainda está em período de treinamento, ainda está se formando, ainda está adquirindo os conhecimentos teóricos e praticando o que ele está aprendendo. Então, eu acho que isso tem um resultado muito positivo, porque ajuda o estudante, logicamente, e ajuda o município com um baixo custo, fazendo com que a população tenha mais profissionais nesses locais que necessitam de serviço público. A questão do estudante, depois que termina seus estudos, ter uma dificuldade muito grande de estágio ou de emprego, em virtude de não existirem projetos e dar oportunidade para esse estudante. Então, acho que isso tem que ser iniciativa não só do setor público, mas da iniciativa privada, logicamente em parceria com o setor público. Eu fui estudante da escola técnica e eu me lembro que na época que eu terminei meu curso de eletrotécnica, eu não encontrei dificuldade para ter um estágio, estagiei na Teixeira Bezerra de Menezes, né, e haviam várias oportunidades de estágio lá na escola técnica, e hoje a gente vê que é uma dificuldade muito grande, porque a população cresce e, logicamente, que não é um trabalho de conscientização desses empresários que dessa oportunidade de estágio de primeiro emprego vai ser bom até para a sua própria empresa, para qualificar esses profissionais e ter a oportunidade de colocá-los numa função de maior responsabilidade. Então, nós somos totalmente a favor dessa parceria do setor público, do município, do estado, com as empresas para que se conceda a oportunidade de primeiro emprego para essas pessoas. O cidadão de Fortaleza ele tem reclamado bastante em relação à contribuição que é paga nas suas contas para a iluminação pública. Muitas vezes não se tem um poste de iluminação na rua e o cidadão, mesmo sem ter essa iluminação pública, ele contribui na sua conta de energia para que haja essa iluminação pública sem que, na verdade, ela seja efetiva. Então, o objetivo maior do projeto é que realmente só paguem a taxa de contribuição de iluminação pública aquele cidadão que realmente tem o serviço prestado pela Coelce e, logicamente, que a prefeitura desconta esse valor e repassa para a empresa que é terceirizada da Coelce. Então,
O principal objetivo desse projeto é fazer com que só pague a contribuição quem realmente tem esse serviço de iluminação pública nas vias, nas proximidades da sua residência. A PEC 37 tem sido bastante debatida, o Ministério Público chamando de PEC da impunidade, e os defensores da PEC têm um outro posicionamento quanto a isso. O que a gente vê, na verdade, na minha opinião, é que quanto mais gente para investigar, melhor é para a lisura e para a transparência do processo. Então, eu sou a favor de toda e qualquer investigação, mas nós temos que ver a responsabilidade de quem está investigando, e eu acho que o papel do Ministério Público é extremamente importante na medida que as polícias elas têm subordinação ao Executivo. Então, se um delegado da Polícia Civil está investigando um governador do Estado ou o próprio prefeito que é aliado ao governador, o vereador, o deputado estadual que é aliado ao governador, ele vai ter uma dificuldade muito grande de colocar aquele inquérito para frente e efetivar uma punição para qualquer contraventor. Então, a gente é a favor da investigação, mas logicamente a gente tem que ter cuidado em relação à responsabilidade que deve se ter com essa investigação. Não somos a favor de qualquer divulgação na imprensa ou qualquer fato sem comprovação. Eu acho que o Ministério Público tem que ser responsável nesse sentido de realizar a investigação e de se efetivar a divulgação das ações somente após a comprovação. E nesse sentido, pelo menos aqui no Estado de Ceará, a gente tem visto uma responsabilidade grande do Ministério Público. A gente questiona algumas ações ou até omissões do Ministério Público. Não estou aqui para fazer um discurso a favor do Ministério Público, a favor da Polícia Civil. Eu acho que a gente tem que ser a favor do que é correto. Em alguns momentos, o Ministério Público tem deixado a desejar aqui no Estado de Ceará. A gente pode citar o caso em que no Ministério Público de Contas contestou a questão do Hospital de Sobral. A gente viu pouco amparo àquele promotor, aquele procurador que estava preocupado realmente com o dinheiro público. Então, o Ministério Público tem que ser realmente isento. Eu acho por isso que eu sou a favor do Ministério Público, pela isenção e pela independência que tem em relação ao Executivo. Então, tem que cumprir esse papel independente e fiscalizar, porque só quem ganha com isso é a sociedade. Nesses 5 primeiros meses de gestão no município de Fortaleza, a gente tem alguns pontos positivos para elencar, mas temos também pontos negativos. A gente pode citar como ponto positivo a questão da seleção pública para os diretores de escola. A gente questiona somente essa história de uma entrevista com o secretário de Educação após a seleção, que isso pode gerar até uma indicação política no final das contas. Então, a gente é a favor da seleção, mas é a favor também do que determinava a lei orgânica do município, que era a eleição desse diretor por parte dos próprios professores, dos pais de aluno na escola. Então, ele tem que ser bom tecnicamente, tem que ter o conhecimento técnico, mas logicamente tem que haver a participação popular na escolha desses diretores. Então a gente elogia a seleção, faltando logicamente a participação popular e democrática na escolha desses diretores. Outro ponto que nós podemos elogiar em relação à atual gestão é o bilhete único que está para ser implantado. A gente espera realmente que esse bilhete único ele venha a ser implantado nos moldes que foi apresentado na campanha política. E como pontos negativos a gente tem alguns. A gente não viu ainda se personalizar a gestão Roberto Cláudio. A gente não sabe ainda qual vai ser o mote de ação do prefeito em relação a esses 4 anos de mandato. A gente não sabe se realmente ele vai cumprir o que prometeu na área de saúde, na medida que os postos de saúde hoje têm uma dificuldade muito grande em relação à demissão de vários terceirizados e à não contratação e ainda a falta do concurso público para que contratem mais servidores para esses postos de saúde, para os hospitais. A gente vê que a demanda é muito grande e a falta de profissionais é muito grande em virtude da demissão. Nas escolas a mesma coisa, uma dificuldade muito grande em relação à falta de servidores. Nos terminais reduziu-se muito o quadro de servidores da Etufor e deixou os terminais hoje na mão do Sindônibus. Veja que absurdo. Quem é que fiscaliza os horários do ônibus? É um fiscal do próprio Sindônibus. Então como é que o fiscal do Sindônibus vai punir o dono da empresa se ele é funcionário do dono da empresa? Então há um contrassenso muito grande nesse sentido em relação ao trabalho, a fiscalização nos terminais de ônibus. E a gente pode elencar, logicamente, outros pontos. A gente não quer fazer aqui um discurso
de oposição, mas realmente a Prefeitura tem muito a mostrar ainda para a população, foram muitas promessas, a gente não faz oposição irresponsável, como foi questionado, eu estou falando aqui como cidadão, e há uma dificuldade muito grande em relação a saber de que maneira o prefeito vai agir. O prefeito, por exemplo, de maneira acho que até correta, passou a desocupar alguns locais públicos que estavam sendo utilizados por feirantes, mas o que a gente questiona é a maneira que é feita a desocupação. Se lá na desocupação, como foi citado algumas vezes na Câmara Municipal, a Prefeitura, a Guarda Municipal, a Polícia Militar encontrou arma ou qualquer coisa parecida, que se prenda o feirante que estava lá armado de maneira ilegal. Mas o que não pode é o feirante que tem ali como sustenta a sua família, aquela banquinha, sair das ruas e não ter uma alternativa para sustentar a sua família. Eu acho que existem várias estruturas, tanto do governo estadual como da Prefeitura. A gente tem o famoso Beco da Poeira, a gente tem o Esqueleto, e a gente vê que nesses locais, infelizmente, há uma comercialização de boxe, desrespeitando inclusive a concessão que é feita pelo Estado ou pela Prefeitura. Então a gente tem essa preocupação no sentido de tirar o cidadão que está ali realmente causando um problema para a mobilidade urbana, mas colocar e dar uma condição para que ele possa exercer sua função. Então a gente parabeniza pela retirada das ruas, mas a gente acha que o prefeito tem que ter um critério para dar uma oportunidade para essas pessoas continuarem trabalhando. Hoje a gente, pelo menos a imprensa e os próprios cidadãos, nos credenciam como um dos principais opositores ao governador do Estado, ao governo do Estado. A gente não gosta de fazer essa oposição pessoal, em nenhum momento a gente quer atacar a pessoa do Cid Gomes, a gente quer cobrar que realmente o governo do Estado venha efetivar suas ações que foram prometidas na campanha. Em virtude dessa cobrança, desse trabalho que o governador não está acostumado, ele não tem praticamente oposição no nosso Estado, a não ser 1, 2 ou 3 deputados estaduais lá na Assembleia e alguns vereadores, a família não se sente bem quando alguém ganha repercussão em virtude de discutir assuntos que são importantes para o nosso Estado. E o irmão do governador, né, o comentarista de esporte Ciro Gomes, ele tem se referido aos policiais militares de uma maneira muito desrespeitosa, como eu já falei, chamando esses policiais de bandidos fardados, falando em projeto político salafrário por parte desses militares. A gente realmente vê que o cidadão perdeu um pouquinho a estribeira, ele realmente está fazendo declarações que têm prejudicado inclusive seu irmão, ao dizer que os candidatos que se anunciaram para o governo do Estado são Rola Bosta, Chico, José. Eu acho que os termos que estão sendo utilizados por ele não são termos adequados para um cidadão que tem uma história política, que deve ser até respeitada, mas hoje ele é comentarista de esportes. A gente faz questão de frisar que o comentarista de esporte não tem propriedade para discutir segurança pública. Nada contra o comentarista de esporte, pelo contrário. Gosto de esporte, adoro o trabalho desse profissional, mas ele tem que se colocar no lugar dele. Ele hoje não é secretário de segurança. Se é para ser secretário, que o governador nomeie como secretário de segurança. Eu acredito que não tem a menor condição de assumir a secretaria na medida que ele desrespeita o profissional de segurança. Então, a gente não tem nada pessoalmente, nem contra ele, nem contra os seus irmãos, nem contra qualquer parente, mas a gente faz uma oposição realmente à implantação da ditadura que eles querem realizar aqui no nosso Estado. A gente finaliza a entrevista agradecendo o espaço, dizendo para o cidadão de Fortaleza que nós estamos extremamente satisfeitos com a participação do nosso mandato, com as visitas que têm sido realizadas no gabinete, com os projetos que a gente tem recebido por e-mail. E a nossa produção legislativa ela não é pautada pela quantidade, ela é pautada realmente pela qualidade, e a população tem realmente dado excelentes sugestões para projetos que nós temos apresentado na Câmara, e dizer para o povo de Fortaleza, para o povo do Estado de Ceará, que o nosso objetivo não é um objetivo pessoal, é um objetivo de um grupo que quer melhorar a segurança pública do nosso Estado, que quer melhorar a saúde, que quer melhorar a educação pública também, que nós temos como terceira pior do país, a educação pública aqui do Ceará, e dizer para todos os profissionais de segurança pública que podem ter certeza que a gente vai estar aqui brigando pela melhoria das qualidades, melhor dizendo, pela melhoria das condições de trabalho para esses profissionais, porque a gente está pensando não só diretamente no profissional de segurança, a gente está pensando na segurança pública de qualidade para o cidadão do Ceará, que tanto pede socorro através da imprensa,
através dos seus representantes legais, para que haja uma solução para esse problema da segurança pública. Pode ter certeza, você que é profissional de segurança pública, que mesmo que você seja demitido pelo governo do Estado de maneira injusta, de maneira ilegal, você vai ter uma pessoa para lhe amparar em todos os sentidos, para não lhe deixar abandonado e trabalhar consequentemente para melhorar a nossa segurança. Então, a gente agradece a TV União pelo espaço e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Contexto Geral entrevistou o vereador e presidente do Partido da República em Fortaleza, Capitão Wagner Souza.